Estamos de volta com Programação Nacional. Estou aqui conversando com a doutora Janaína Pascoal, eleita deputada estadual aqui no estado de São Paulo, com o maior número de votos de toda a história do Brasil. Bom, a gente estava falando sobre aborto, né? E deixei uma pergunta no ar sobre a legalização das drogas. O que a senhora tem a dizer a respeito disso também? Olha, sob a perspectiva jurídica, é um tema que precisaria de um programa inteiro, tá? O que me incomoda muito é que formadores de opinião, sobretudo professores, tá, universitários, venham há alguns anos entoando um discurso de que droga é liberdade. Sendo que quem conhece a realidade das drogas sabe que droga não é liberdade, droga é prisão, né? Porque uma vez submetido às drogas, o sujeito fica preso a elas, né? Então me preocupa muito esse discurso libertário, né, que é feito, sobretudo em salas de aulas, para jovens, né? Por que os professores insistem em dizer para os jovens que droga é liberdade? Então, eu acho que a gente tem que começar o debate dessa questão por aí, tá? Eu sou absolutamente contrária à legalização de venda de droga. Aquela questão capciosa que eu falei do aborto ocorre aqui também. O sujeito pega toda a argumentação que se aplica ao usuário, é uma questão de saúde e tudo mais, para beneficiar o traficante, que na verdade quer dinheiro, entendeu? Sim. Então é um raciocínio parecido esse da questão das drogas e a questão do aborto, mas a gente precisaria de um programa inteiro. Não, sem dúvida. Até se falou agora na questão dos alunos nas escolas. Uhum. E essa questão da escola sem partido, que foi tão debatida e inclusive muita gente da escola sem partido me apoiou, eles me mandaram camisetas, eu compreendo, né, o desespero dos pais, porque eu tenho visto situações esdrúxulas de dar como trabalho de casa, beijar um menino, beijar uma menina e voltar para a sala de aula e dizer como se sente. Eu ouvi relatos disso de várias crianças, então não deve ser mentira, porque essas crianças estão relatando. Eu mesma soube de casos mais palpáveis, ou seja, tive relatos, vi livros, vi as tais cartilhas. Então eu compreendo a preocupação dos pais e acho que os pais têm que exercer esse papel mesmo de fiscalização da escola, têm que levar os fatos à direção, para as delegacias de ensino, para o Ministério Público. Só me preocupa proibir temas dentro da escola, porque eu sou professora há 20 anos. E quem é professor tem que estar preparado para receber qualquer pergunta, né? Então, se a gente proíbe um tema, está compreendendo? A lei, esse tema é proibido. Você pode deixar o seu aluno sem apoio, né? Então, assim, não pode falar de partido dentro da escola. Tudo bem, não pode o professor pregar, né? Mas e se o aluno tem uma dúvida e quer tirar na sala de aula, não pode o professor responder? Não pode falar de religião dentro da sala de aula. Não pode um professor pregar, querer impor a sua religião ou não religião, porque hoje em dia a religião é o ateísmo, né? Ou não religião aos alunos. Mas pode surgir uma pergunta de um aluno e eu entendo que todo professor é obrigado a sanar dúvidas. A mesma questão na sexualidade. Um professor ficar dando cartilha, estimulando, está errado. Por que quer erotizar as crianças? Por que quer antecipar o ingresso na vida sexual? Peraí, alguma coisa ruim tem por trás disso. Mas o desenvolvimento da criança e do adolescente é algo natural. Dúvidas surgirão em sala de aula e o professor tem que responder. Então, eu apoio o movimento Escola Sem Partido, apoio firmemente, no sentido de a gente fiscalizar, coibir vamos dizer assim, essa instrumentalização das crianças, né? Porque a gente tem aqui uma imposição mesmo, eles fazem cabeça. Eu sei porque eu vivo dentro da universidade, é assustador, né? E eu venho denunciando isso muito antes de surgir o Escola Sem Partido, né? Muita gente não acreditava em mim, agora estão vendo que eu tinha razão. Mas proibir temas me parece arriscado. A Escola Sem Partido, ela quer uma liberdade para todos os assuntos? É isso que é a Escola Sem Partido? A Escola Sem Partido nasce para fazer frente a essa... porque assim, o que acontece? Dentro das escolas, das universidades, sem dúvida, eu falo isso porque conheço, mas com essas minhas visitas às muitas cidades durante a campanha, eu ouvi relatos absurdos de alunos perseguidos pelos professores porque manifestaram apoio ao candidato A ou ao candidato B, entendeu? Perseguidos, crianças chamadas de fascistas em sala de aula, né?
Então é algo muito violento, é muito violento. Isso prejudica o desenvolvimento emocional, moral, como cidadão dos nossos jovens, entendeu? Porque esses professores, não é que eles não querem que se fale de política, eles permitem que falem, desde que o aluno concorde com eles. Então, a Escola Sem Partido nasce, né, para que os professores percebam que o papel deles é de incentivar o desenvolvimento da criança e do adolescente, e não impor a sua convicção, que é o que vem acontecendo nos últimos anos. Entende? Daí é que nasce a Escola Sem Partido. Então, não é assim proibir ou fomentar. É que às vezes eu acho que algumas pessoas entendem como um dever de proibição. E eu, por ser professora, digo para vocês, surgem em sala de aula todas as perguntas. Todas. Um dia uma aluna minha levantou e falou: ô Pro, a senhora já fumou um baseado? Aí eu falei: não, porque eu conheço muito, né, a questão das drogas e eu sei que sempre tem um risco de você ficar dependente, então não. Aí ela virou para mim e falou: Pro, é esse o seu problema. Você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar preparado para te fazer uma pergunta de natureza íntima, você tem que estar preparado para ele vir te relatar um fato do envolvimento dele. Se você disser: olha, isso aqui é um problema do seu pai e da sua mãe, você não está acolhendo o seu aluno. E se ele não tiver em casa alguém com quem contar, entende? Entendi. Então, eu acho que essa consciência tem que ter os professores que usam o seu poder para fazer a cabeça das crianças e tem que ter também os defensores do Escola Sem Partido. Porque não é toda criança que tem uma família estruturada para acolhê-la, né? Porque Escola Sem Partido fica assim: a escola contra a família, partindo do pressuposto de que toda criança tem uma família que a acolha. E essa não é a nossa realidade, infelizmente. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter a realidade como premissa da discussão das ideias, né? Bom, até mudando um pouquinho agora de assunto, a gente está... Bom, acabamos de passar por uma eleição agora, né? Sim. Ainda teremos o segundo turno aqui no Brasil. E houve, sim, um posicionamento de possíveis indícios de fraude nas urnas eletrônicas das eleições. O senhor acha que realmente isso aconteceu de fato? Eu não acho que haja elementos para a gente utilizar a palavra fraude. Não há elementos para utilizar a palavra fraude. Houve muitas ocorrências que se deram especificamente no momento de votar para presidente, tá? Alguns relatos objetivos. Pessoa digitou 17, apareceu voto nulo. Outras pessoas digitaram 17, o rosto do presidente não aparecia. Outras pessoas digitaram 17 e no lugar de dar o sinalzinho de confirma, foi direto para uma gravação. Isso até aconteceu comigo, né? Eu não recebi nenhum relato de eleitores de outros candidatos. Pode ser que tenha ocorrido. Com relação ao 17, eu recebi vários relatos, inclusive posteriormente, né, desde domingo esses relatos vêm ocorrendo, hoje mesmo chegaram vários, e muitas dessas pessoas fizeram um boletim de ocorrência, fizeram ata, mas o seu voto não vai ser contabilizado. Então, o que eu entendo que precisaria ocorrer para que as pessoas ficassem tranquilas nesse momento de exercício da democracia, que requer tranquilidade? Precisaria o Superior Tribunal Eleitoral, o STE, vir a público e não só dizer: olha, tudo foi feito na normalidade, tudo funcionou muito bem. Teria que vir a público e falar especificamente sobre estas ocorrências, né? Por que foi direto para a gravação? Explicar: não, houve uma mudança no sistema, agora é assim. Por que apareceu? Entendo que deveria pegar uma rede de TV, né, o canal daquela coisa de fazer uma rede nacional, pronunciamento nacional, pegar as urnas, mais do que um pronunciamento, uma demonstração. Olha aqui, agora nós temos 2 candidatos. Digita o número de um, vê se mostra a cara, é esse barulhinho que vai fazer. Digita o número do outro. Passar para o eleitor a tranquilidade de que, se ele não conseguiu votar, aquele boletim vai ser contabilizado como voto. Entendeu? Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Parece que não, mas isso tem a ver com a resposta anterior. Eu sou professora. E se um aluno meu levanta e fala: olha, não entendi, e eu disser assim: não entendeu, não tem problema, aceita porque eu estou dizendo que é verdade. Você morreu como professor, lógico. Entendeu? É o que está acontecendo com o TSE. Nós respeitamos, acreditamos nas instituições, né?
Reitero, a minha admiração pela ministra Rosa Weber é muito grande mesmo, mas dizer que simplesmente está certo porque está certo não sossega os corações, entendeu? É necessário, na minha humilde visão, detalhar, para que as pessoas se dirijam às urnas no dia 28 confiantes. Sem dúvida. Bom, mediante agora você eleita como deputada estadual, né, o que é a sua expectativa na atuação na Assembleia Legislativa de São Paulo? Bom, eu vou já, passando esse segundo turno, que eu estou bastante focada, né, nessa questão da eleição no dia 28, eu vou levantar toda a normativa dentro da Assembleia, tentar levantar todos os projetos em andamento, já verificar quais são os bons projetos, para a gente apoiar os bons projetos, sem vaidade, né? O que incomoda muito a vida pública é a vaidade. A pessoa quer ter um projeto para chamar de seu, entendeu? Então, a gente vê o que tem de bom. Autoria minha, né? Para apoiar o que tem de bom, entendeu? Já começar a pensar nos projetos, que eu gravei uns vídeos de campanha, então já quero pensar nos textos para, uma vez assim, me ambientando lá com a Assembleia, já apresentar os meus próprios projetos também, não por vaidade, mas por compromisso de campanha. Acho que é importante fortalecer o papel fiscalizador da Assembleia, né, com relação ao Executivo e até ao Judiciário também, porque os poderes, eles se autolimitam, né? Eles se limitam reciprocamente, eles se autolimitam, mas se limitam reciprocamente também. E, se possível, vou fortalecer uma participação popular. Eu acredito muito no poder da escuta, das audiências públicas, entendeu? Da população tomando seu espaço. E é isso, né, para começar. E na Assembleia você já entra como presidente, né? Então, a bem da verdade, não, porque existe uma eleição. O que eu acredito é que com essa votação, o povo de São Paulo, de alguma maneira, tenha sinalizado o desejo de eu ser presidente, né? Então, por isso, vou me candidatar. Se os meus futuros pares vão entender, né, que a vontade do povo deve prevalecer, eu já não sei, entendeu? Eu vou me candidatar e aí vamos ver o que acontece. Bom, Janaína, eu agradeço muito a sua entrevista muito a aqui honra. para nós. Uma honra, né? Desejo agradeço sucesso. O público, para todos nós. Conto aí com as orações para que eu tenha saúde, serenidade, lucidez para fazer o bem para o maior número de pessoas. Que bom. Desejo sucesso a você nessa nova jornada de vida, né? Obrigada para todos nós. Bom, eu estive aqui conversando com a doutora Janaína Conceição Pascoal, ela que foi eleita aqui como deputada estadual no estado de São Paulo, aliás, a mais votada de toda a história, né, dos deputados do Brasil. O Ação Nacional fica por aqui e volta na semana que vem com mais um assunto a ser debatido para você. Até lá.